A maioria das pessoas conhece o futebol brasileiro, o campeonato brasileiro, como o mais difícil do mundo. E isso porque são 12 clubes com condições de ser campeão, 12 clubes grandes. E além disso, tem toda a situação do time mais nivelado, né? De ter um nivelamento muito grande. Muita gente fala que o último pode ganhar do primeiro. Não foi o que a gente viu hoje no Mané Garrincha em Brasília. O Flamengo atropelou mais uma vez, e dessa vez o lanterna do campeonato, o Avaí, que vinha da sua primeira vitória na última segunda-feira contra o Fluminense, né, ganhando do Fluminense no Maracanã, um jogo mais ou menos que o Fluminense foi muito efetivo nas finalizações, teve muita finalização, muita chance de gol, mas não conseguiu concretizar, né? Enfim, o Avaí foi lá, teve um pênalti a seu favor e conseguiu fazer 1-0. No caso de hoje, muito pelo contrário. Muito pelo contrário, o Avaí não teve a menor possibilidade de surpreender o Flamengo jogando, digamos, em campo neutro, mas é óbvio que a torcida era toda do Flamengo no Mané Garrincha, o Estádio Nacional de Brasília. Foi mais uma atuação incontestável do time do Flamengo, que teve vários desfalques, né? Só para constar alguns titulares, o Rodrigo Caio não jogou, o Bruno Henrique na seleção brasileira não jogou, o próprio Arrascaeta na seleção uruguaia não jogou, o Berrio é reserva, mas também estava fora, e por aí vai. O Flamengo teve desfalques, mas mesmo assim impôs o seu ritmo de jogo, impôs o seu volume, a sua maneira de jogar e sufocou o Avaí. Na primeira oportunidade que teve, dá para dizer assim, conseguiu abrir 1-0, Gabigol de pé direito, num passe ali do Reinier, que foi titular hoje e fez um golaço, né? O terceiro gol da partida foi dele e matou o jogo. E o Avaí assistiu o Flamengo de uma forma assustada, apavorada, porque, meu Deus, o que eu posso fazer? Um time desse me massacrando assim. E foi isso. Foi um massacre praticamente. Não que o Avaí não tenha tido chances, o Diego Alves fez sim uma ou duas boas defesas, a primeira ainda quando estava 1-0 para o time do Flamengo. Mas o Flamengo tratou logo de fazer o segundo e controlar o jogo e poderia ter feito terceiro, quarto, enfim. Números do jogo, 9 chutes a gol, na verdade 5, né? Chutes na direção do gol do Flamengo, 2 do Avaí, 9 chutes sem ser na direção do gol do Flamengo, 8 do Avaí, total de finalizações 14 do Flamengo, 10 do Avaí, a diferença nem é tão grande assim, a posse de bola 59% para o Flamengo, 41% para o Avaí, também nem é tão grande assim, mas o Flamengo está com um futebol muito objetivo, muito. Está dando total prioridade à intensidade, a tentar resolver logo o jogo, a efetividade nas finalizações, enfim, e está um futebol bonito de se ver. Não está aquele futebol de toca o tempo todo, toca, tipo um tic-tac, muito pelo contrário, como já foi característica de outros times do Flamengo recentes, mas é um futebol leve, um futebol audacioso, ambicioso, bonito e, é claro, objetivo. Tá muito difícil de parar esse time do Flamengo. O Flamengo fez mais uma atuação muito sólida, muito segura e muito diferente da maioria dos times aqui no futebol brasileiro. Muito diferente, com grandes desfalques, né, com desfalque dos seus principais, de alguns de seus principais jogadores, ainda assim o Flamengo fez um jogo muito sólido e muito firme contra o time do Avaí, que segue lanterna do Campeonato Brasileiro, na 18ª rodada agora. Também tivemos jogos de cariocas na rodada, também hoje, 11 da manhã, o Vasco perdeu para o Bahia veio numa ascensão impressionante com o Roger Machado, Bahia que meteu 3-0 nesse time do Flamengo com o Jorge Jesus lá na Fonte Nova. Bahia veio aqui ao Rio de Janeiro e atropelou o Vasco, né, 2-0, e jogando bem, o Vasco ficou ali com a bola a maior parte do jogo e segurou ali o Bahia, todas as ações, não sofreu muito perigo de gol, o Vasco teve apenas finalizações de fora, sem muito perigo, e o Bahia soube ser letal, soube ser forte, firme, e foi lá e concretizou suas oportunidades, inclusive mais um golaço do Gilberto, né? Gilberto que é ex-jogador do Vasco, Gilberto que é o vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro, só atrás do Gabriel Barbosa, o Gabigol, que deixou mais uma vez a marca dele de pé direito hoje, esqueci de comentar, impressionante, Gabigol que não usa a direita nem para subir no ônibus, né? Dessa vez ele deixou o dele com o pé direito. E no mesmo horário do jogo do Flamengo tivemos o jogo do Fluminense. Fluminense perdeu na segunda-feira contra o Avaí, como a gente já falou aqui, mas foi
até Fortaleza, até o Castelão, no Ceará, e conseguiu uma importantíssima vitória fora de casa contra o Fortaleza. Fortaleza agora do Zé Ricardo. Uma importantíssima vitória. Atuação muito boa, muito segura do Muriel, que fez importantes defesas. E mais uma vez ali o Nenê sendo muito importante, né? Ele que deu assistência para o gol do João Paulo já no finalzinho da partida. Uma vitória importantíssima. Agora que o Fluminense enfrenta o Palmeiras na terça-feira em São Paulo, no Pacaembu, em jogo atrasado. E depois enfrenta o Corinthians em Brasília, no Mané Garrincha. É a chance aí do Fluminense dar aquela guinada no campeonato. Tá ali começando a galgar alguma posição. A Chapecoense joga amanhã, né? Foi ultrapassada pelo Fluminense, mas joga amanhã. Enfim, Fluminense aí começando a botar a cabeça para fora da zona de rebaixamento. Não digamos tanto, mas começando a respirar um pouquinho, que vinha numa situação muito complicada, né? Com essas duas derrotas em casa seguidas aí para CSA e Avaí. Beleza, galera? Se você curte o nosso trabalho, se você curte as nossas análises aqui nos Antenados da Jogada, segue, compartilha com seus amigos, manda a galera seguir e a gente, claro, vai fazendo um trabalho cada vez melhor, cada vez com mais força de vontade, com mais dedicação para vocês aqui nos Antenados na Jogada. Valeu? Muito obrigado e aquele abraço. E nunca se esqueça, nós somos os Antenados na Jogada e nós torcemos sem parar.